Hoje eu vou fazer a nossa chamada do vídeo aqui direto da roça. Tava dando uma voltinha aqui para ver como que tá sendo o pegamento dos nossos frutos aqui, como que tá funcionando a polinização da nossa roça aqui. Então, nessa semana a gente vai falar desse tema que é fundamental e absolutamente importante aí. Todo agricultor que se preze, que está preocupado com a sua produtividade aí, tem que estar muito atento com relação a essa questão, essa fase estratégica do plantio aí, que é de fato a polinização, a fase reprodutiva da planta, tá bom? Então a gente vai falar de manejo, vai falar de abelha, vai falar aí como que a gente faz um bom manejo fitossanitário, atentando sempre aí pra gente não atrapalhar muito as abelhas nossas aí que tá trabalhando pra gente aí, fazendo esse trabalho tão importante aí, que é essa polinização. Então, sem enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Polinização, pessoal, bora entender um pouquinho melhor de como que funciona o sistema reprodutivo da melancia aí. A melancia, ela é uma fruta monóica, né? Na verdade, o que quer dizer esse monóica, Matheus? Quer dizer que ela tem o sexo feminino e o sexo masculino separado aí, ou seja, uma flor feminina e uma flor masculina. Daí a gente precisa de um agente polinizador aí, que são as abelhas, né, para poder fazer esse serviço aí. Ela vai passar na flor masculina, pega o pólen na masculina e leva até a flor feminina, fecundando assim a flor feminina. Mas a gente tem a possibilidade, podem ocorrer casos também, de a gente ter a gente fala de planta andromonóica. O que é esse andromonóica? São flores hermafroditas, não é o mais comum, tá, pessoal? Mas pode acontecer no caso da melancia também, que aí é aquela flor, a flor hermafrodita, que ela vai ter tanto a parte feminina quanto a parte masculina aí, né? Na verdade, os estigmas são como que eu vou dizer, é a parte feminina aí que vai receber o pólen, e as anteras, que são os órgãos masculinos aí, ou seja, as anteras são responsáveis por fazer a produção do pólen. A floração da melancia, ela vai ocorrer de acordo com as condições climáticas de cada roça, então não dá pra gente datar certinho. Algumas roças ela flora mais cedo, algumas variedades floram mais cedo, algumas de forma um pouco mais tardia, mas de um modo geral não dá pra gente falar certinho assim as datas aí, porque vai variar, conforme eu acabei de dizer, de acordo com a roça, de acordo com a variedade, as condições locais. Então tem um monte de fatores aí, não dá pra gente precisar certinho. Mas o fato é que quando as flores abrem ali, elas abrem nas primeiras horas da manhã ali e vão fechar na parte da tarde, né? Então, se ela foi fecundada ou não, a gente só tem essas, vamos dizer ali, umas 8 horas mais ou menos ali, para que as abelhas façam a polinização. Se não fez essa polinização, a gente perde a fruta. Daí a importância da gente tomar sempre muito cuidado com esses agentes polinizadores, e a gente garantir que tenha de fato bastante abelha para conseguir polinizar todos os frutos aí, porque o prazo é curto, tá? É a hora que começa a florada, normalmente solta bastante flor, e a gente precisa garantir que o máximo de flores sejam fecundadas aí, para a gente garantir uma produção maior. No ápice da floração ali, que normalmente costuma ser ali uns 7 a 10 dias após as primeiras flores começarem a aparecer ali, é o ápice da florada, tá? E normalmente nesse ápice da florada aí, a gente tem mais ou menos de 3 a 5 flores masculinas para cada flor feminina. Lembrando sempre, pessoal, a flor feminina é sempre aquela que vai virar a melancia, né? O fruto que a gente tanto precisa para ter uma boa produtividade aí. Um outro detalhe que é muito importante a gente destacar, pessoal, é o seguinte: normalmente áreas de plantios que estão mais próximas ali, áreas de cerrado, áreas de matas nativas ou mesmo de florestas, ela tem uma tendência a ter uma presença maior desses polinizadores aí, que são normalmente as abelhas, né? Tem abelha com ferrão, abelha sem ferrão, tem diversos tipos de abelha aí, e tem alguns outros insetos que podem ser polinizadores também, mas de um modo geral são basicamente as abelhas, tá? Que fazem essa atividade aí. Então, quanto mais próximo de áreas nativas, áreas de floresta, áreas até de cerrado, maior a possibilidade da gente ter esses polinizadores naturais aí para poder fazer a polinização dessa roça. Lembrando sempre, e é fundamental destacar, pessoal, quem não tem essas áreas próximas, é muito importante
trazer essas colmeias, né? Que é o meu caso aqui, eu tenho bastante área aqui de área nativa, mas mesmo assim, pra gente, como eu acredito que essa é uma atividade muito estratégica, eu não abro mão de a gente estar sempre colocando as abelhas aqui, né? Então eu faço a colocação de 2 a 3 colmeias, né? Eu faço uma parceria com o pessoal de uma cooperativa de apicultores que tem aqui, e sempre quando a minha roça tá na florada, eles trazem as colmeias pra gente aqui e colocam na nossa roça aí. Aí pessoal, eu não vou chegar muito perto não, que essas bichas costumam ser meio bravas, sabe? Que é só pra gente ver aqui, ó. Eu plantando em uma área bem próxima ao cerrado, tá? Tem bastante mato ao redor de mim aqui. Eu não abro mão da gente colocar as caixas, as colmeias, né? Porque a gente sabe o quanto que elas ajudam na polinização aí. Tô falando meio baixinho aqui pra elas não avançarem em mim e eu ter que sair correndo aqui. Mas ali, tem algumas caixas aqui, tem mais outras ali em cima. Trabalha com a quantia de 3 caixas por hectare, para garantir mesmo. Vou tentar aproximar mais um pouquinho aqui, pessoal. Caladinho. Mais algumas caixas aqui, ó. E na frente eu tenho outras também. Então afastado da roça, mais ou menos uns 15 a 20 metros, mais ou menos. Mais algumas colmeias. A gente tenta deixar elas um pouquinho mais afastado da roça, pessoal, justamente pra gente não ter problema na hora que a gente passa com o trator para fazer qualquer trato cultural aí, né? Ou mesmo andando na roça aí para evitar o ataque. Pessoal, tem mais uma dica aqui que é muito importante. Essa dica aqui, ela tem que estar mapeada no planejamento de todo mundo que vai fazer um plantio da cultura da melancia. Vou falar o porquê aqui agora. Essa dica eu recebi de um amigaço nosso do canal aqui, do Alessio. O Alessio é gerente do segmento de sementes da Syngenta, e ele esteve na nossa roça aqui no ano passado e me ensinou essa dica aí, que na verdade eu não sabia, mas ela é muito importante mesmo. A verdade é que a gente tem que entender o seguinte, pessoal: a flor da melancia para abelha, ela é uma flor não preferencial. O que isso quer dizer, Matheus? Quer dizer o seguinte: se não tiver outra flor, a abelha vai na flor da melancia. Contudo, entretanto e porém, se ela tiver uma florzinha nativa ali, qualquer outra florada ali próximo dela, com uma flor que seja mais atraente, ela vai deixar de ir fazer a polinização da sua melancia para poder ir buscar esse pólen em árvores nativas aí, ou essa outra espécie que tá tendo uma florada aí junto com a sua melancia. Então é muito importante planejar também essa questão da florada aí, para não ter florada de nenhuma outra espécie que seja mais atrativa aí junto com a florada da melancia, porque, como eu disse anteriormente, o prazo é muito curto ali, você tem de 6 a 8 horas ali para que aquela fruta seja fecundada no dia. Se ela não foi fecundada, perdeu. Aquela flor ali vai se perder. Então é muito importante destacar isso aí e a importância de fazer esse planejamento e esse mapeamento com relação a essas outras floradas aí que podem estar acontecendo próxima da sua roça. Agora vai uma dica mestre aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, as abelhinhas estão lá trabalhando para você, cara. São gente boa, está lá de boa. Pelo amor de Deus, muito cuidado e responsabilidade com o manejo fitossanitário. A gente precisa fazer esse manejo fitossanitário, pessoal? Sim, é importantíssimo fazer esse manejo fitossanitário para a gente não ter a entrada de nenhuma praga, de nenhuma doença na roça aí durante esse período da florada. Contudo, entretanto e porém, é muito importante a gente utilizar os produtos certos. A gente não pode fazer uma utilização, especialmente nesta fase, de fazer uma utilização indiscriminada dos produtos aí. A gente tem diversos produtos no mercado aí que são seletivos para abelha aí, que não vão pegar as abelhas, então a gente precisa estar muito ligado com relação a isso aí. As abelhas estão ali trabalhando para tu quase que de graça, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, não vai matar as abelhas. Então, sempre tomar muito cuidado com relação ao manejo fitossanitário. O que é isso, Matheus? É os remédios que a gente precisa passar na roça para garantir que a roça vai continuar sadia mesmo durante esse período da florada. Aqui em Minas a gente chama isso aí de cuspir para cima, pessoal. Se você faz uma aplicação ali e mata as abelhas que estão na região ou próximo da sua roça ali, no início da sua florada, a hora que chega no ápice da sua florada ali, não vai ter abelha para polinizar
a sua roça, e aí é que tá o problema, aí é cuspir para cima, que você tá matando as abelhas, mas você tá matando também a produtividade da sua roça. Daí a importância da gente tomar muito cuidado com relação a esse manejo operacional aí da roça durante o período da florada. Bacana, Matheus, entendi. Então a gente já viu um pouquinho aí a respeito da sistema reprodutivo da melancia, falamos um pouquinho da abelha, das abelhas aí, da importância da gente manter a sanidade das abelhas aí, até porque elas são fundamentais para a gente ter uma boa produtividade na roça. Mas e aí, cara, como que eu faço com relação a esse manejo aí? Seguinte, pessoal, vamos começar do começo para a gente não embolar, isso que é muito importante. Vamos partir de uma premissa. A primeira delas é que a gente precisa tentar chegar nessa fase, que é uma fase estratégica da cultura aí, com a roça bem sadia, chegar com a roça livre de pragas e livre de doenças, porque isso vai facilitar muito o nosso manejo nessa fase estratégica que a gente precisa trabalhar com a utilização ainda mais responsável dos defensivos agrícolas. Isso é o primeiro aspecto e é muito importante. O segundo ponto é com relação à utilização correta dos produtos que a gente vai trabalhar. Tem alguns produtos no mercado aí, eu vou falar de alguns aqui, que ajudam muito a gente nessa fase. Um deles é o Chess. O Chess é eu não sei se todo mundo viu o último vídeo que a gente fez com relação a fungicidas, que a gente falou de fungicidas sistêmicos. O Chess, ele é um inseticida sistêmico, que ele atua de forma muito parecida. E aí ele consegue pegar muito bem duas pragas que são muito importantes a gente tentar manter a roça sadia nessa fase, que é a mosca branca e o pulgão, dois vetores aí da virose, que é muito importante para a gente. Então a gente tem o Chess para trabalhar nessa linha. Um detalhe muito interessante do Chess é que ele é um inseticida altamente sistêmico. O que é isso? Ele tem uma capacidade, ele é muito, como que eu vou dizer? Ele tem uma capacidade de translocar dentro da planta, de circular dentro da planta de uma forma muito fácil. Ele circula bem dentro do xilema e dentro do floema, ou seja, na veia da planta ali. E o que acontece então? A hora que qualquer inseto sugador, no caso aí, os mais comuns no caso da melancia aí, que vai ser a mosca branca ou o pulgão, suga da seiva da planta, ele vai absorver também o princípio ativo do Chess. E aí o que acontece? A hora que ele absorve desse princípio ativo, o princípio ativo entra no organismo do inseto e inibe a capacidade desse inseto de se alimentar. E aí ele morre. Então funciona muito bem aí. Contudo, ele só serve para pegar esses insetos sugadores, por isso que ele é tão seletivo. A hora que ele pega na abelha, ou mesmo no pulgão, ou mesmo na mosca branca, a hora que ele é pulverizado por cima da roça, ele não tem nenhuma eficiência. Ele só tem eficiência depois que ele circula na seiva da planta e é absorvido por um desses sugadores aí. Como eu acabei de dizer, ele não vai ter problema nenhum com as abelhas, ele não causa nenhuma toxicidade para as abelhas aí. Então é um super produto para a gente trabalhar nessa área. Mas contudo, a gente não pode usar só o Chess, a gente precisa utilizar alguns outros produtos para controlar um trips também, que é muito importante a gente controlar nessa área, nessa fase, mesmo a lagarta que pode entrar na roça. Então a gente tem que ter outros produtos e outras estratégias também. A gente tem aí também, para poder fazer a casadinha com o Chess, é o Actara. O Actara é o seguinte, ele é um inseticida também sistêmico que funciona muito bem, ele circula dentro da planta aí também. Mas é o seguinte, se a gente faz a aplicação dele via pulverizador de uma maneira incorreta aí, no horário que tem abelha andando na roça, a gente vai ter problema, porque ele vai pegar as abelhas também. Contudo, tem uma estratégia para a gente utilizar o Actara. Para quem trabalha com gotejamento, por ele ser um inseticida sistêmico, a gente pode fazer a aplicação dele via gotejamento. Ele vai ser absorvido pela raiz e vai circular dentro da planta, conseguindo pegar muito bem aí o trips. Tá? Isso aí então é uma excelente forma para a gente conseguir controlar o trips. Para quem não trabalha com gotejamento, a gente tem uma segunda opção também. Dá para a gente trabalhar com ele via drenche, tá? O que é o via drenche? É na bomba costal, a gente tira a pontinha o bico pulverizador da bomba costal e faz a aplicação. O que vai acontecer? A planta vai absorver pela raiz da mesma forma do gotejamento e vai ter o princípio ativo ali do Actara circulando dentro da planta ali. A hora que o trips vai lá e rói aquela planta que está com o princípio ativo, ele vai morrer também. Vai funcionar muito bem. Bacana, Matheus, você falou aí dos produtos, falou aí da importância da gente chegar com a roça limpa, sadia nessa fase, falou de alguns produtos aí que a gente tem para trabalhar no mercado, mas e aí, cara, se entra uma lagarta, esses dois produtos aí, eu vou ter dificuldade de trabalhar na roça para me manter a roça limpa.
Verdade. Aí a gente tem uma terceira via, pessoal, que a gente não pode deixar de tratar dela também, porque é o seguinte: se a gente tem a infestação alta de uma lagarta, aconteça qualquer problema que você não conseguiu controlar a roça, tem uma terceira via para a gente poder trabalhar com alguns inseticidas que são mais, como que eu vou dizer, mais fortes aí, que tem uma atuação mais agressiva contra as abelhas. O que a gente pode fazer aí? A gente recomenda é o seguinte, pessoal: o horário que as abelhas trabalham na roça ali é sempre na parte do dia inteiro, né? Na verdade, elas trabalham ali mais na parte da manhã e trabalham um pouco mais devagar na parte da tarde, mas trabalha também. Mas a hora que o sol se põe, normalmente a abelha é do ciclo biológico da abelha. A abelha retorna para a colmeia dela, dorme na colmeia dela e volta. Aí o que a gente faz? Para a gente trabalhar com esses inseticidas mais agressivos, a sugestão nossa é que a gente de fato trabalhe com as pulverizações em horário noturno. Daí a gente consegue manter um pouco melhor a integridade dessas abelhas aí. Tem um outro super ponto de atenção, pessoal, que eu queria destacar com todo mundo aí, em especial para quem gosta de plantar a variedade Manchester. A Manchester hoje é, no meu entendimento, a ponteira das melancias, o que a gente tem de melhor genética falando de melancia hoje no mercado, tá? Então, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: é muito importante tomar cuidado para planejar para que a roça tente não dar em épocas de muita chuva, porque a Manchester é uma super genética, mas ela tem essa dificuldade. A florada dela em épocas de chuva normalmente traz um pegamento de fruta muito baixo e consecutivamente a gente está falando aí de uma produtividade muito menor do que aquela que a roça pode oferecer aí, do que a genética da fruta tem para oferecer. Daí a importância da gente planejar bem e avaliar todos esses requisitos aí. Então, para a gente não perder a linha, pessoal, vamos acompanhar mais um pouquinho como que está o nosso período de florada aí. Lembrando que a nossa florada ela tá bem atrasada. A gente plantou aqui na época com frio muito intenso. A gente tá pegando aí temperaturas bem baixas aí, temperaturas de 10, 11 graus aí, que não é o recomendado para melancia. A gente sabe disso. Mas, contudo, a gente está fazendo o que pode aí, está usando todas as ferramentas e artifícios que a gente tem aí para tentar minimizar um pouco aí essa severidade do clima aí, para tentar ajudar a planta aí a sofrer menos esse estresse aí. Aí, pessoal, essa é a nossa Liverpool aí, ó. Como é que ela tá indo, né? Ela vai fechando na florada ainda, mesmo com a temperatura elevada. Ela já tá com 55 dias, tá um pouquinho atrasada aí em função das baixas temperaturas, né? Ontem a gente teve uma oscilação térmica aqui de 14 graus, né? Que ela é bem alta. E a previsão de frio mesmo é para semana que vem, né? Vamos ver como é que ela vai comportar aí. Mas de uma maneira geral, levando em consideração as condições climáticas, aí tá uma rocinha até boa. Aos pouquinhos a gente pode perceber nem que ela vai fechando. Tarde aí, pessoal, a rocinha. Pôr do sol. Pessoal, então para fechar é isso aí, o que a gente tinha para falar a respeito de polinização é isso aí. Se ficou com qualquer dúvida, não se esqueça, se inscreve no canal aí, comenta aí embaixo aí, manda as dúvidas pra gente que a gente tem o maior prazer em responder todo mundo aí, tá bom? Só peço mais uma vez, insistentemente, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, porque ajuda muito, ajudar a nossa mensagem a ir mais longe dentro do canal aí e chegar a mais agricultores aí. Então,
Por hoje é isso aí, até semana que vem. Fui!